ou tu és joio? Pergunte de novo, tu é trigo ou tu és joio? Meus irmãos, a parábola do trigo e do joio, conforme nós temos lido aqui, ela posteriormente, em uma outra ocasião, quando já estava só os discípulos e Jesus, foi explicada pelo próprio Jesus aos seus discípulos. O texto sagrado diz que, estando despedido, Jesus tendo despedido a multidão e indo para a sua casa, na ocasião em que estava Jesus e os seus discípulos, algum deles lá pediu para que Jesus explicasse a parábola do trigo e do joio. E conforme nós lemos tanto a parábola como a explicação, ficou bem nítido, né? Não precisava mais nem pregar depois dessa leitura aqui, que já está bem explicadinho, já está bem mastigadinho. Mas vamos lá. Quem estava aqui domingo? Quem estava domingo no culto? Quem estava, levante a mão. Muito bem. Domingo passado, nós falamos aqui sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande preço. Quem lembra, levante a mão aí. Muito bem. Naquela leitura ali, nós dissemos que Jesus contou a parábola do tesouro escondido e também a parábola da joia de grande preço. E no momento da ministração, nós dissemos que Jesus, nesta série de mensagens que ele proferiu durante o capítulo 13, aqui registrado no capítulo 13 de Mateus, Jesus comparou o reino dos céus com coisas do conhecimento aqui humano, certo? Aqui, na parábola do trigo e do joio, ele diz: o reino dos céus é semelhante. Lá na frente, versículo 33, novamente ele diz: porque o reino dos céus é semelhante. Lá na 44 que nós lemos: porque o reino dos céus é semelhante. E assim foi até Jesus concluir o seu discurso, certo? E quando nós lemos aqui esta parábola, o versículo 24 diz: acompanhe comigo aí, deixe sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. 13, 24 de Mateus. Jesus disse assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo. Disse o que, meus irmãos? Leia comigo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa no seu campo. Pronto, pare bem. O que foi que Jesus Cristo disse aqui? O reino dos céus é semelhante, certo? Vamos partir aqui deste princípio aqui. Vamos lá. O que foi que Jesus Cristo disse? Ele disse que o reino dos céus é semelhante ao homem que plantou boa semente no seu campo. Observe que Jesus ele está falando aqui do reino dos céus. E aqui nós precisamos entender, nós precisamos compreender, certo? A colocação que Jesus está fazendo aqui. Nós podemos, às vezes nós somos logo levados a compreender que este reino dos céus aqui é o reino de Deus na sua manifestação plena e absoluta, certo? Porém, nós precisamos entender que quando Jesus Cristo diz o reino dos céus, ele está referindo-se à dimensão visível da manifestação do reino de Deus, aonde? Aqui na terra, certo? Escute bem, preste atenção. Quando Jesus Cristo disse aqui o reino dos céus, este reino dos céus aqui que ele está falando, trata-se da dimensão visível, certo? Da dimensão visível da manifestação do reino de Deus aonde? Aqui na terra, certo? Porque, veja bem, há uma grande manifestação do reino de Deus aqui na terra. Quando a igreja prega o Evangelho, quando Jesus opera a cura, quando Jesus opera a salvação na vida do pecador, quando Jesus opera maravilhas, quando Jesus opera sinais, quando Jesus batiza com o Espírito Santo, quando Jesus renova a
vida do crente espiritualmente, quando Jesus se manifesta no meio da igreja, quando a igreja está proclamando, pregando, anunciando a verdade bendita do Evangelho, isto é, a manifestação, a dimensão visível da manifestação do reino de Deus, aonde? Aqui na terra, certo? Nós não podemos já entender que isto aqui já é o reino de Deus na sua totalidade, no sentido absoluto. Porque como era que o inimigo iria entrar lá no reino de Deus para semear má semente? Entenderam? O próprio Jesus Cristo disse como? O campo é o quê? O campo é o mundo. O Filho do Homem é o que semeou a boa semente. A boa semente quem são? Os crentes, os filhos do reino. O inimigo que semeou a má semente, quem é? O cão. É o cão, o diabo. Certo? Então você observa que aqui trata-se de uma dimensão visível do reino de Deus aqui na terra. Certo? Esta manifestação do reino de Deus aqui na terra, obviamente, nós sabemos, ela não é absoluta, ela não é ainda na sua totalidade, ainda na sua perfeição, como será na vida, na consumação do céu. Certo? Porém, Jesus Cristo disse: o reino dos céus é semelhante. Então nós precisamos partir deste ponto. Certo? Nós estamos dizendo que esta manifestação visível do reino de Deus aqui na terra, ela acontece principalmente por meio de quem, meus irmãos? Por meio da igreja de Cristo. Aqui. Se a igreja de Cristo aqui na terra é o principal meio de manifestação do reino de Deus nesta terra, se a igreja de Cristo aqui, a comunidade cristã, o ajuntamento dos crentes, a igreja de Cristo aqui na terra, é o meio pelo qual a manifestação do reino de Deus acontece aqui neste mundo de forma visível, se esta manifestação do reino, manifestação visível, acontece no meio do mundo, acontece no mundo por meio da igreja, nós precisamos entender que de fato a igreja de Cristo, ela precisa diariamente, constantemente, consecutivamente agir no meio deste mundo como que, meus irmãos? Como joio ou como trigo? Cada vez mais nós precisamos agir como trigo neste mundo, pois a palavra de Deus diz, Jesus explicando que a boa semente são os filhos do reino. Bendito seja o nome eterno do Senhor. A igreja de Cristo, além das responsabilidades que temos no âmbito espiritual, de anunciarmos o Evangelho, de pregarmos nas ruas, nas praças, de proclamarmos a verdade, de anunciarmos o reino de Cristo a este mundo, nós também temos uma grande responsabilidade, que é zelar pela imagem desse reino por meio da nossa conduta cristã diante de Deus. Não sejamos joio, não sejamos a má semente. Observe, meus amados e queridos irmãos, lá na explicação, vamos lá para a explicação, que Jesus disse no versículo 41. Jesus disse assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão, é assim que está na sua Bíblia, do seu reino. Olhe, ele vai colher de onde? Do seu reino, a manifestação do reino na terra. Do seu reino, o que causa o quê? O que causa o quê? Escândalo. E o que mais? Olha para mim. Aonde estamos que causa escândalo e comete iniquidade, de acordo aqui com a parábola? Está junto do trigo. É assim ou não é? A própria parábola disse isso. O joio cresceu lá junto com quem? Com o trigo. Sim ou não? Os que causam
meio do trigo, estão no meio da igreja, estão no meio dos filhos de Deus, dos filhos do reino. E o interessante é que Jesus Cristo olhou e disse assim, na parábola, né? Jesus falando, disse assim, aí o pai de família disse, não, deixa crescer os dois juntos, porque corre o risco de você ir lá arrancar o joio e tirar o trigo também, e aí o prejuízo é maior. Deixa crescer os dois juntos, lá no final a gente resolve esse problema. Porém, vale abrir um parêntese, aqui nesta parábola, ela não está dando ênfase à falta de disciplina e correção na vida do crente e na igreja de Cristo. Não é nada disto. Nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, no contexto geral, no contexto universal da igreja de Cristo, no contexto global da igreja de Cristo, que dentro há também aqueles que causam escândalo e que cometem iniquidade. Porém, nós também sabemos que, conforme o próprio Jesus Cristo disse, que vai chegar o momento em que o trigo vai se sobressair, em que os filhos do reino se sobressairão, porque o Senhor Jesus conhece os filhos do reino, Jesus conhece os que causam escândalo, Jesus conhece os que causam iniquidade, e no momento certo o trigo se sobressairá. Bendito seja Deus. Aleluia. Sejamos trigo. Tomemos cuidado para não sermos joio. Nós estamos vivendo um período, irmãos, de tristeza e que às vezes causa até revolta em muitos. É tanto escândalo acontecendo hoje no mundo evangélico, é tanto escândalo acontecendo hoje no mundo gospel, tanto escândalo acontecendo hoje no contexto evangélico brasileiro, mundial. Ultimamente saiu a notícia de um escritor famoso norte-americano, corta aí. Os pecadores não permanecerão aonde? Na congregação dos justos, bendito seja o nome eterno do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para o texto sagrado da palavra de Deus, quando nós olhamos para o contexto que nós vivemos, de forma panorâmica para o mundo e o que está acontecendo hoje no mundo, nós podemos ver perfeitamente o cumprimento profético das Escrituras diante dos nossos olhos, e isto é mais um alerta para o crente sincero e verdadeiro. Vamos permanecer sendo trigo, vamos permanecer sendo filhos do reino. Não importa o escândalo, não importa quem causou o escândalo, não importa a iniquidade, não importa quem causou a iniquidade. O nosso compromisso é ser filhos do reino de Deus, é permanecer firme até o último momento, sinceros a Deus, porque vai chegar o dia da separação. Acontecendo constantemente. Cantores evangélicos que até outra hora eram cantores de renome e que hoje já está num cambalacho, num desmantelo infeliz do inferno. Oh, meu Deus. Homens de Deus que perderam o que tinham de mais importante na vida. O pastor Osiel, ele falando que quando um pastor comete um pecado e cai, ele dizendo que, segundo autores que ele estava lendo, diz que o prejuízo é tão grande, senhores obreiros, que às vezes leva-se 20 anos para aquele prejuízo, para aquela ferida ser sarada. 20 anos. O escândalo vem. O próprio Jesus Cristo disse. Nós estamos vendo dentro desta parábola que ali dentro do contexto, dentro do campo, o trigo e o joio estavam crescendo juntos. O trigo e o joio estavam tendo ali, desenvolvendo juntos. O trigo e o joio estavam lá, só que o dono da casa, o dono do campo, o Senhor da seara, Ele sabe perfeitamente discernir o trigo do joio. Meus amados, para quem é leigo assim como eu, para quem
somente quem tem uma visão perita, somente quem sabe, conhece perfeitamente, é que tem condição de discernir quem é quem. Eu tenho certeza absoluta que se diante dos nossos olhos fossem postos hoje o trigo e o joio, muitos aqui dentro não saberiam discernir, mas quem conhece, quem trabalha, quem planta, sabe perfeitamente quem é. Assim é o Senhor da igreja, assim é o Senhor do campo. Jesus conhece os filhos do reino. Quem é filho do reino nesta noite, levante as mãos aos céus e adore ao Senhor. Aleluia. Vão crescer juntos. Aleluia. Jesus era dirigente de uma congregação bem pequena, meus irmãos. Sim ou não? Quantos crentes tinham na congregação que Jesus dirigia? Quantos eram? 12. Sim ou não? Só 12 crentes. Congregação pequenininha, mas tinha um joio lá no meio. Sim ou não? Tinha lá um que não era trigo. Jesus sabia? Sabia ou não sabia? Olha, o que mete a mão no prato. Jesus, Senhor, quem é? Jesus diz assim: um de vocês hoje vão me trair. Aí cada um perguntou: vai ser eu? Senhor, serei eu? Senhor, por acaso serei eu? É um de vocês aqui que mete a mão no prato. Jesus sabia quem era o bicho ruim. Mas ele estava lá ou não estava? Estava. Mas isso foi motivo para que os outros também se tornassem ruins? Não. Porque o apóstolo Pedro mesmo demonstrou, no meio da sua fraqueza, no meio das suas limitações, no meio dos seus momentos de intempéries, ele mostrou para Jesus e para os demais como de fato ele estava convicto de servir e de viver para Cristo. Aleluia. Quando Jesus Cristo perguntou-lhes: quereis vós também retirar-vos? O apóstolo Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, vai chegar o momento da separação e Jesus conhece o trigo. Só quem é trigo, levante as mãos aos céus. Jesus conhece a boa semente. Jesus conhece os filhos do reino. Bendito seja o Senhor. Aleluia. No início nós dissemos que a manifestação do reino acontece de forma visível no mundo por meio da igreja. É por isso que nós, como igreja, precisamos zelar pelo bom testemunho do Evangelho. É por isso que nós, igreja, precisamos zelar pelo bom testemunho da palavra. É por isso que o crente em Cristo Jesus, ele tem o dever e a responsabilidade de estar no meio do campo, que é o mundo, resplandecendo como trigo, sendo reconhecido como trigo, sendo destacado como trigo. Nós como crentes, nós como obreiros, nós como pastores, temos a grande responsabilidade. Nós como servos de Cristo, temos a imensa responsabilidade de cada dia mais mostrarmos ao mundo, mostrarmos dentro do campo que nós somos trigo, que nós não somos joio, que nós somos a boa semente deste mundo. Aleluia. Precisamos mostrar ao mundo que somos boa semente. Precisamos mostrar ao mundo que somos boa semente. Os filhos do maligno estão por aí afora, estão em todos os lugares. O próprio Jesus aqui na palavra disse: olha, eles vão crescer junto, deixa crescer junto. Vai chegar o momento da separação. Vai chegar o momento em que o Senhor do campo, o pai de família, chamará os seus trabalhadores, os seus ceifeiros, para fazer a separação.
E é exatamente neste momento que Jesus Cristo disse na sua parábola, na explicação, que o joio será recolhido, será lançado no fogo, mas ele diz também que os justos resplandecerão no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bendito seja Deus. Busquemos, meus queridos e amados irmãos, cada dia mais zelar pelos princípios bíblicos. Busquemos cada dia mais nos esforçar para vivermos uma vida santa e digna diante de Deus e diante do mundo, para que o mundo reconheça que ainda existe trigo verdadeiro no meio do mundo que jaz no maligno, para que o mundo reconheça que ainda existe uma igreja séria no mundo. Bendito seja Deus. Outro dia, corta de novo, gente.